A década de 90 foi lançado um filme que tinha esse título, Duas Vidas em um Instante. Era um drama romântico, trivial, como a maioria dos dramas românticos. Mas esse filme ele tinha algo diferente, porque ele mostrava a dupla possibilidade de destino. É a história da jovem Ellen, que é mandada embora do seu trabalho, pega um trem para ir para a casa do seu noivo Jerry. E quando ela chega na casa do noivo, ela descobre que o noivo está a traindo. E aí o filme segue, né, naquele drama romântico, mas o que faz a diferença é que no momento que ela vai pegar o trem, o filme volta 10 segundos antes e faz com que ela chegue atrasada na estação e não consiga pegar aquele trem. E aí o filme vai trabalhando duas possibilidades de destino. Uma possibilidade que o filme vai mostrando. Ela chega, descobre a traição, termina o noivado, segue a sua vida, se torna uma mulher sarada, curada, encontra outro relacionamento de um homem que a valoriza, um homem que a ama, se casa e tem uma vida plena. A outra possibilidade que o filme trabalha é que ela pega o trem, chega lá na casa, descobre a traição. Eu me confundi. Não descobre a traição. A segunda possibilidade, ela não descobre a traição. E aí ela se casa com Jerry. E ela se torna uma mulher infeliz. Esposa de um homem que vive a traindo. E ela vai vivendo aquela vida. Aí o filme vai trabalhando, é meio confuso, mas ele vai trabalhando as duas possibilidades. E esse filme me fez pensar uma coisa. A nossa vida, muitas vezes, passa pelo caminho das duas possibilidades. Muitas vezes nós caminhamos na nossa vida atormentados com o e se. E é isso que o filme me chamou a atenção. Que, embora nem todos passem por uma experiência assim, mas muitos passam pela experiência de se perguntar: e se eu tivesse aproveitado aquela oportunidade de emprego, quem eu seria hoje? E se eu não tivesse saído daquela empresa? E a gente começa a traçar na nossa mente um destino paralelo ao que nós estamos vivendo. E começamos a viver com duas vidas em um instante. Está entendendo? Embora eu tenha me embolado aqui na história do filme, mas deu para entender, né? Nós, muitas vezes na nossa vida, caminhamos com esse paralelo. E se eu tivesse estudado administração ao invés de educação física? Quem eu seria hoje? E se eu tivesse me tornado um médico, ao invés de ter me tornado um administrador? Como seria a minha vida hoje? Como estaria a minha vida hoje? E se eu tivesse casado com fulana? E se eu tivesse casado com fulano? Como seria? E se eu não tivesse separado do meu casamento, como eu estaria hoje? E se aquela gravidez tivesse dado certo, eu teria um filho de quantos anos hoje? Se eu tivesse nascido em outro país, como seria a minha vida? Um dia um amigo ateu me disse o seguinte: ele estava muito inflamado, chegando lá de Machu Picchu, visitou lá aqueles cemitérios, e ele cheio de ideias filosóficas na cabeça, e um amigo muito querido, mas muito ateu. Ele virou para mim e falou assim: você só é cristão porque você nasceu no Brasil, porque se você tivesse nascido no Cazaquistão, você seria muçulmano. Eu falei assim: vou nem discutir com você. Por quê? E se eu tivesse vivido em outro país, fosse de outra cultura, como seria a minha vida? Alguns pensam, né? E se eu fosse europeu, nascido na Inglaterra, americano,
eu teria mais dinheiro, eu teria uma condição melhor de vida. E se meus pais não tivessem mudado de cidade quando eu era criança? Eu não tivesse perdido aqueles amigos, eu tivesse continuado a minha vida como era lá naquela cidade. Bifurcações na vida que nos fazem ficar, imaginamos, se eu tivesse seguido outra direção, quem eu seria hoje? Ou se eu tivesse permanecido naquela direção, quem eu seria hoje? Probabilidades que atormentam a nossa mente e nos fazem viver momentos de angústia, principalmente quando hoje as coisas na nossa vida não estão dando certo. Aí é o momento de nós olharmos para trás e ficarmos bloqueados lá e aquilo ficar nos consumindo a ponto de nós pararmos de olhar para a nossa vida agora e ficarmos remoendo o e se fosse. Mas existem outras situações na vida também que levam pessoas a covas mais profundas do que a ficarem parados num pensamento que se tivesse acontecido assim. São atitudes impensadas que tomamos e que tomaram e que mudaram toda a rota da sua vida. Muitas pessoas que hoje estão presas não são criminosas, mas estão presas por causa de 3, 4, 5 minutos de ira. Uma fechada no trânsito, uma briga no estádio de futebol, uma situação com o vizinho, que fez ali acontecer uma agressão, uma tragédia e até mesmo uma morte. Eu tinha um amigo no Rio de Janeiro, e um dia nós estávamos conversando e começamos a tocar em questões assim, e ele começou a chorar. E eu falei, por que você está chorando? Ele falou, porque o meu irmão viveu isso. Aí eu gelei, falei, por que eu entrei nesse assunto? Mas já era tarde demais. E aí ele começou a contar a história do irmão. O irmão trabalhava embarcado. E um dia chegou em casa, muito estressado. 4 filhos. E encontrou a esposa muito estressada. E começaram a discutir, brigar. E a esposa pegou uma faca e foi para cima dele. E falou, eu vou te meter a faca no bucho. E ele falou, não, eu sou homem, você não vai... Pegou a faca da mão dela. E naquele rompante de ira, esfaqueou a mulher, que morreu. E isso, quando meu amigo me contava aquilo, ele estava em prantos, né? Quase 30 anos de cadeia. E aquele homem, que era um trabalhador, de repente, teve toda a sua vida mudada. E estava naquele momento ali, que nós conversamos, isso tem uns 10 anos atrás, já estava há 15 anos preso. E os 4 filhos revoltados, um lar destruído. Eu imagino a mente daquele homem no e se. E se eu tivesse controlado a minha ira? E se eu não tivesse brigado aquele dia? E se eu tivesse esperado mais 5 minutos? Situação trágica, mas que todos estamos vulneráveis a ela. Situações que nos mostram que, se não dependermos do Espírito Santo, nós não controlamos nem a nós mesmos. Quem de nós pode afirmar aqui, nada me desestabiliza, nada me tira do controle, nada me faz querer voar na goela de seja quem for. E o interessante do gatilho é que nós não sabemos o momento certo que ele dispara. É ou não é? Às vezes uma frase te dispara um gatilho, que você fala coisas que não deve, faz coisas que não deve, e perde o controle da sua vida. Famílias que são devastadas e destruídas por atitudes impensadas. Futuros que são devastados, destruídos por atitudes impensadas. Também tem um amigo que,
um dia conversando, falou do grande arrependimento que ele teve por uma resposta que deu para o chefe. Estava trabalhando no escritório, o chefe pediu para ele ir na padaria pegar uma coisa lá para ele, e ele virou e falou assim, eu não sou office boy, não. E ele realmente não era office boy. E ele falou com truculência com aquele chefe. No outro dia ele foi demitido daquela empresa. Era uma empresa que ele tinha um grande futuro nela. E ele, depois de maduro, adulto, me contando essa história, disse, como eu me arrependo, como eu fui menino aquele dia, o que custava eu ter ido ter feito aquilo? Mas o nome disso é ser humano, que toma atitudes impensadas, que faz coisas impensadas, que muda a rota da sua vida, e que lá na frente fica pensando, se lá atrás eu tivesse feito assim. Perguntas que nos levam à conclusão, se só um detalhe no caminho da minha vida fosse diferente, toda a minha vida seria diferente. Nem todos viveram experiências assim, tão radicais, a ponto de perder o controle e de gerar uma situação de agressão, e de gerar uma situação de briga, e de gerar uma situação de perda de um determinado emprego, e gerar uma situação de uma separação, de um divórcio, seja lá do que for, de atitudes impensadas e momentos que mudaram a sua vida. Mas todos nós trazemos em nossa alma perguntas e ressentimentos, de que se eu tivesse feito algo diferente, a minha vida hoje seria totalmente diferente. É ou não é, gente? Todos nós, quando paramos para pensar e refletir, e principalmente quando somos pressionados pelas frustrações do presente, a gente acaba dando um pulinho no passado. E a gente acaba se abraçando lá atrás e tentando voltar à estrada e mudar o que passou. Mas a vida não tem a tecla de rebobinar. A vida não tem aquela tecla de voltar, nem a de adiantar. Igual aquele filme do controle remoto. Já viram aquele filme do controle remoto? Ah, se existisse, mas não tem. A vida é feita do aqui e do agora. Todos nos lembramos de palavras que falamos e não gostaríamos de ter falado, que talvez queríamos nos retratar com alguém e não conseguimos nos retratar. Todos carregamos arrependimentos por relacionamentos que rompemos com amigos, com familiares, com primos, com tios, com irmãos, com pessoas que caminhamos até mesmo com pai, com mãe, de momentos de raiva, de momentos que não deveríamos ter falado e falamos. Todos, em um determinado momento da vida, vamos pensar, se com os 20 eu tivesse a sabedoria de hoje, dos 40, eu faria tudo diferente. Mas não tem jeito. Com os 20 a gente tem a imaturidade dos 20, a gente tem a vitalidade dos 20, a gente tem o impulso dos 20, mas a gente faz as coisas inconsequentes e impensadas, que quando nós alcançamos os 40, a gente olha para trás e vê, eu faria tudo diferente. Todos nós passamos por essa realidade. Todos nós vivemos na nossa vida fases de um tempo que nós não sabemos eleger as batalhas que devemos que lutar. Você não vai pegar um menino de 15, 16... Está tendo contração aí, minha filha? Tá? Então, pastor Rafael, você está na contração, pode levar ela lá para trás e... A irmã está ficando vermelha ali na minha frente. Na 38ª semana. Você já sabe tudo que tem que fazer, né, meu filho? Já leu o manual? Glória a Deus. Então, respira aí, minha filha. Vamos lá. Onde que eu estava? Todos nós passamos na nossa vida um tempo que nós não sabemos eleger as guerras que temos que lutar. A gente entra em guerras desnecessárias. A bela e prudente frase, é melhor ser feliz do que ter razão, dificilmente vai ser encontrado na boca de um menino de 16 anos de idade, 17, 18, porque nessa fase a gente quer mais ter razão. A gente acha que a nossa felicidade está na nossa razão, na nossa impulsividade, na nossa sabedoria, que nós não temos, mas achamos que temos. E o tempo vai nos ensinando
o tempo vai nos fazendo alcançar a maturidade. Todos nós nos arrependemos do egoísmo que construímos e que nos isolaram de pessoas que amamos. Nos ensimesmamos em nós mesmos e não ouvimos as palavras de sabedoria. Não faça isso, não vá por aqui. Não, eu vou por aqui, eu vou fazer isso. Todos nós ficamos obstinados em algum momento da nossa vida e obcecados por realizarmos aquilo que achamos que nos faz feliz. Todos nós passamos por momentos que nem ouvimos ao próprio Deus. Ouvimos a nós mesmos, ao nosso coração, aos nossos sonhos, às nossas ideias e ideais. E a nossa vida vai entrando por caminhos que nós, em algum momento da nossa vida, chegamos e fazemos a reflexão. Essas bifurcações poderiam ser diferentes. 1 segundo, 10 minutos, poderia fazer que hoje eu tivesse outra vida. Mas são realidades, e muitas delas, que nós não conseguimos resolver nem em palavras, nem em atitudes, porque talvez as pessoas que ferimos, que magoamos, que rompemos, que deixamos para trás, até já morreram. E nós não vamos conseguir voltar lá para conversar, para corrigir, para acertar. Então, existem muitas situações na nossa vida que somente um coração quebrantado na presença do Senhor vai trazer sobre nós o bálsamo, o alívio e a certeza de saber que se eu entreguei a minha vida para Ele, Ele está fazendo que todas as coisas cooperem juntamente para o meu bem. E entre elas, os meus erros. Só Ele pode fazer com que as coisas se somem para o meu bem. Só Ele pode fazer com que tudo isso se some para a minha plenitude e para a minha felicidade. Agora existe uma outra situação também nesse tema de 2 vidas em um instante, que é o remorso. Remorso por lembranças de um passado ruim. Um pastor nos Estados Unidos estava comentando com o seu mentor que ele era um pastor de adolescentes e ajuntava milhares de adolescentes nas conferências, nos acampamentos, nos cultos. Era aquele cara assim que a meninada gostava dele. Ele tinha um imã para atrair os adolescentes. E no auge do seu ministério ele disse para o mentor dele: eu não aguento mais, eu vou parar com tudo. E o mentor perguntou para ele: por que você vai parar com tudo? As coisas estão acontecendo, os meninos te amam, adolescentes convertendo. E ele disse: eu não aguento a minha vida, carregar o remorso da lembrança da minha vida dupla. E aí ele começou a contar para o seu mentor que na sua adolescência ele tinha engravidado a sua namorada. E lá naquela época, sem conhecer a Cristo, ele incentivou a menina a fazer um aborto. E depois ele se arrependeu muito daquilo, se converteu, veio para Jesus. E começou a dedicar a sua vida aos adolescentes para tentar reparar o erro que ele cometeu no passado. E ele pensou assim: cada adolescente que eu ganhar para Jesus, eu vou estar reparando o erro que eu cometi no meu passado. O ministério daquele pastor era muito digno, era muito verdadeiro, mas a motivação dele era totalmente errada. Porque nós não devemos fazer nada por remorso, e muito menos a obra de Deus. Tentar fazer a obra de Deus motivado por um remorso é a mesma coisa que tentar matar a sede com água salgada. A sede só vai aumentar. E aí ele dizia para o seu mentor, e eu ouvi isso num depoimento do mentor dele contando em uma palestra, e ele disse: todas as vezes que um adolescente erra, e que eu não consigo salvar um adolescente que eu prego, que eu discipulo, que eu ensino, que ele sai do caminho, eu me sinto um derrotado, um fracassado, e eu me sinto culpado, e eu me sinto que aquilo é uma consequência da minha culpa, por isso eu não aguento mais essa vida dupla. E o mentor dele disse para ele assim: você não precisa compensar o seu passado. Você está desistindo, porque você está amarrado do remorso. Deus te deu um chamado para cuidar desses adolescentes, mas não é porque você errou no passado, porque Deus te disse,
E é o que a palavra diz para todos nós, o que está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Assim, se alguém está em Cristo Jesus, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Quem está em Cristo Jesus aqui, aplauda o Senhor. Você está em Cristo Jesus hoje, amém? Então o seu passado não te define. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Você não precisa ficar se revolvendo nas suas lembranças do passado, achando que poderia ter feito assim, ter feito daquele jeito, para ser isso, para ser aquilo. Você não precisa viver a sua vida construindo uma história paralela, ficando preso a ela. Isso vai acabar com você se você fizer isso. Mas você tem que viver a sua vida sabendo que Deus te ama e Ele é competente para fazer tudo novo na sua vida. Quem você é hoje é quem Deus quer que você seja. Pelas experiências que se somaram para te montar, para te construir. Os erros do passado, arrependa-se. Derrame-se na presença de Deus. Ele é capaz e competente de pegar a sua vida como ela é, como ela está, e te alinhar para um futuro maravilhoso, porque as coisas antigas se passaram e eis que tudo se fez novo. Você está no novo de Deus. Viva no novo de Deus. A vida é daqui para frente. A vida não é daqui para trás. O nosso passado, ele não existe mais. Ele passou. Nós não podemos tocá-lo, nós não podemos manipulá-lo, nós não podemos acessá-lo, nós podemos entregá-lo nas mãos daquele que pode nos alinhar para o futuro que Ele planejou para nós. Pare de sofrer pelo ontem. Pare de viver com duas vidas. Você só tem uma vida. Gaste todo o seu potencial de concentração na vida que você tem agora. Agora existe também um outro tipo de remorso que nos prende muito, e temos que ficar atentos a isso. É o remorso pelas lembranças de um passado bom, que julgamos ter sido melhor do que o nosso presente. Tão perigoso quanto o remorso pelos erros do passado. É o remorso que carregamos por um passado que julgamos ser melhor do que o hoje. Existe um termo hebraico que é dagenu. E esse termo significa foi suficiente. O mínimo que Deus faz é suficiente para justificar a nossa gratidão. Exemplo, eu consigo ficar em pé? Dagenu. Graças a Deus porque eu consigo ficar em pé. Eu consigo me alimentar sozinho? Dagenu. Eu consigo ir ao banheiro sozinho? Dagenu. Quem já ficou internado com limitações para se alimentar, com limitações para ir ao banheiro, com limitações para andar, sabe como dar graças a Deus por conseguir fazer as coisas básicas da vida. Eu, há pouco tempo atrás, como você sabe, passei por uma cirurgia inesperada. Fui para o pronto-socorro, como a Priscila passou aí 15 dias atrás. Fui para o pronto-socorro fazer uma consulta, o médico olhou o exame e falou, você tem que internar agora, fazer a cirurgia agora. E no outro dia eu estava lá operado, sem poder levantar da cama. E coisa complicada é você estar acostumado com seus movimentos e de repente não pode fazê-los. É aterrorizador. Então nós precisamos aprender a dar graças a Deus pelas coisas básicas da nossa vida. O que você tem hoje, dagenu, graças a Deus. Você consegue ficar em pé? Dê graças a Deus. Você consegue respirar? Dê graças a Deus. A pandemia de 2020, 2021 nos ensinou aí, né? A realidade violenta do que um vírus pode fazer com o ser humano, que está bem, de repente,
está sem conseguir respirar. E quantas pessoas foram embora, que nós conhecíamos, nos relacionávamos, alguns mais longe, outros mais perto, e de repente morreram. E nada pôde ser feito, porque não se sabia como lidar com aquela situação. Então, temos que dar glória a Deus pelo agora que Ele nos proporciona a viver. Abraçar quem nós temos que abraçar. A Bíblia diz: beijai ao filho antes que ele se irrite. Esse texto é muito interessante e emblemático, mas esse texto quer dizer para nós: valorize quem está do seu lado. Filhos, abracem seus pais. Pais, abracem seus filhos, beijos. Maridos, abracem suas esposas, honre-as. Esposas, abracem os seus maridos, honre-os. Não importa a situação de hoje, faça valer o amor na sua vida. Nós nunca sabemos qual será a última vez. Sabemos, igreja? Não sabemos qual será a última vez. Eu fui a Belo Horizonte no começo desse ano, eu já contei isso para vocês. E pude dizer ao meu sobrinho: o titio te ama, um rapazão de 26, 27 anos de idade. Doido, fazia tudo errado. Eu dava todos os conselhos, ele balançava a cabeça e com o jeitinho conquistador dele falava: tio, ia fazer tudo errado. Mas eu disse para ele: titio te ama. Mal sabia eu que era a última vez. 15 dias, 20 dias depois, ele morreu. E grande foi o consolo, isso foi uma experiência pessoal, grande foi o consolo do meu coração, em saber que eu pude dizer: a última vez, titio te ama. E Deus me deu a oportunidade de sair, viajar 550 quilômetros para fazer outra coisa, e encontrar com Ele, e dizer isso para Ele. Então são as oportunidades que nós temos. Nós não temos o controle de nada. Nós precisamos ser gratos a Deus por tudo agora. E quando nós ficamos olhando para um passado que foi bom, pelo um dinheiro que tínhamos e hoje não temos mais, aí a gente fica chateado por ter que talvez andar num carro pior do que o carro que a gente tinha. Mas não damos graças a Deus pelo carro que temos. Às vezes a gente fica chateado de ter que andar de ônibus, e não damos graças a Deus de termos um ônibus para andar. Pergunta o pessoal do interior que tem que andar aí 10, 15, 6 quilômetros a pé, na poeira. E nós temos o Transcol andando no asfalto, e muitos deles com ar-condicionado. E não falamos da Genu. Porque ficamos nos lembrando quando tínhamos. Quando eu tinha dinheiro para lanchar no McDonald's. Mas hoje você está com a barriga cheia. E não deu graças a Deus pelo que você comeu, ainda que tenha sido o pãozinho de queijo de uma padaria simples. Fica lembrando do lado de trás. Israel passou por isso. Israel, depois de maduro, lá nos Salmos, diz assim, Salmo 136, 11, e tirou Israel do meio deles, porque a sua benignidade dura para sempre. O povo de Israel falava sobre a história de Israel, contando os milagres que Israel viveu quando Deus os tirou do Egito, dizendo: e tirou Israel do meio deles, porque a sua misericórdia dura para sempre. Lá no futuro, falando do passado. Vocês estão entendendo, amém? Mas no presente, quando o povo de Israel estava saindo do Egito, atravessando o deserto, no presente deles, eles se esqueceram de dar graças a Deus por estarem vivendo, bebendo água, comendo maná no meio do deserto. E murmuraram contra Moisés. E disseram, está registrado lá no livro de Êxodo, e toda a congregação dos filhos, Êxodo 16, 2 e 3, e toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhes: quem deras tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados juntos às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Por que nos tendes trazido a este deserto, para matardes de fome a toda essa multidão?
No deserto, eles romantizaram o Egito. No futuro, as gerações lembraram-se dos milagres do passado. Mas no presente, a geração que vivia milagres no deserto, reclamou, se lembrando de um tempo que eles julgavam bom no passado. O nosso psicológico, ele tem um recurso que é de apagar as coisas ruins para que nós consigamos sobreviver. Então, nas nossas memórias, muitas vezes, do nosso passado, nós nos lembramos das coisas boas, em algumas situações, e esquecemos das coisas ruins, para conseguir ir levando a vida adiante. E isso é um recurso do psicológico para nos dar força psíquica para avançarmos com a nossa vida. Mas isso não significa que nós devamos romantizar o nosso passado. O povo de Israel falou que ser escravo no Egito era bom. Ser escravo não é bom de jeito nenhum, gente. Ser privado da liberdade não é bom porque se tem comida. Pergunte a alguém que está no presídio de Viana ali, você come todo dia, você é feliz por estar preso? Ele vai te falar, é claro que não. Ele vai te falar, eu preferia passar a escassez de comida e ser livre, do que ter aqui a comida, estar preso. É ou não é, gente? O povo de Israel no Egito vivia todo tipo de atrocidade, as suas filhas eram violentadas, os seus filhos eram espancados, os homens e as mulheres apanhavam nas chibatas dos soldados egípcios. Eles tinham uma vida terrível, eles clamaram a Deus, liberta-nos. Faraó, nos seus surtos de ira, em um deles ele disse que todas as crianças de 2 anos para baixo morram, porque o povo está crescendo demais. E as crianças nasciam, e foi quando Moisés foi colocado no cesto, os soldados entravam dentro de casa e ouviam o choro da criança, passava a espada na cabeça da criança na frente da mãe. Essa era a vida do povo de Israel. Mas quando eles estavam pressionados pela realidade do presente deles no deserto, ainda que estivessem experimentando a realização de milagres, eles olharam para o seu passado. E assim acontece conosco. Quando as frustrações do presente nos apertam, imediatamente nós voltamos a nossa mente para o passado e começamos a querer lembrar de um outro tempo. Ah, naquele tempo eu era feliz e não sabia. Quem já ouviu essa frase? Ah, naquele tempo eu tinha isso, hoje eu não tenho. Nós criamos quadros romantizados e vivermos nessa perspectiva de que o ontem foi melhor do que o hoje, é desfazer da obra de Deus hoje. É dizer para Deus, o Senhor está errando. O Senhor não é competente para direcionar a minha vida. Antes era melhor do que hoje. Antes eu podia, antes eu tinha, antes eu fazia. Isso nos paralisa. Isso nos faz viver lamuriando, murmurando. Isso faz com que não sejamos gratos pelo presente. Isso tira da Genu da nossa vida. O apóstolo Paulo disse, eu sei ser feliz em todas as coisas. Sei ser feliz na fartura, sei ser feliz na escassez. Em todas as coisas, porém, sou mais que vencedor por aquele que me amou. É nesse contexto que o apóstolo Paulo diz essas palavras. E muitas vezes, quando estamos passando por lutas, nós dizemos, em todas as coisas sou mais que vencedor, focando o triunfalismo, focando uma vitória. E eu não estou dizendo que isso esteja errado, mas eu estou dizendo que o contexto que o apóstolo Paulo falou foi o seguinte, eu não vivo do passado, eu olho para o meu presente, eu olho para o agora, e eu caminho na proporção que Deus tem me permitido caminhar. Se eu posso correr, eu corro. Se eu não tenho forças para correr, eu ando. Se eu não tenho forças para andar, eu me arrasto. Mas eu não paro, eu prossigo em perseverança rumo ao foco, que é Jesus Cristo. Se você está entendendo, aplauda o Senhor Jesus.
Tire a perspectiva de duas vidas da sua mente. É possível ser feliz com a sua vida hoje, do jeito que ela está. Amém? Jesus está com você. Jogue o passado fora, as lembranças ruins, os erros que você cometeu. Tire o "e se" da sua mente. Se aconteceram tragédias na sua caminhada, peça a Deus que cure a sua alma, mas levante a sua cabeça e se lembre: Deus te ama. Eu conheci um homem que viveu isso de uma forma muito intensa. E falar o nome dele é até polêmico e emblemático, mas eu não quero trazer nenhum tipo de polêmica, eu não quero defender nem atacar, eu só quero citar. Amém? Foi o Guilherme de Pádua. Os mais antigos vão se lembrar muito bem do Guilherme. O Guilherme viveu uma situação terrível, onde a sua esposa foi assassinada, ele era ator da Globo e ele foi acusado daquele assassinato. Como eu disse, eu não quero fazer juízo de valor. Mas eu conheci o Guilherme. Eu convivi com o Guilherme lá em Belo Horizonte, depois dele ter sido solto da cadeia, ter pagado lá, o processo ter seguido da forma que seguiu, e as provas e as acusações, muitas contra ele, caíram, e eu conheci um Guilherme convertido, crente no Senhor Jesus. E quando eu conheci o Guilherme, a gente trabalhou no mesmo ministério, eu fiquei assim, no primeiro dia que eu fui conversar com ele, eu fiquei naquela expectativa de, que será que vai ser esse cara? E quando eu sentei para conversar com ele, um cara normal, um cara crente no Senhor Jesus, e nós conversamos de vários assuntos, e eu não aguentei. Lá no meio da conversa eu falei, terminou a conversa, eu falei: Guilherme, você dorme de noite? Ele falou: claro que durmo. Eu deixei o meu passado para trás. Eu estou em Cristo, sou nova criatura. As coisas antigas passaram e tudo se fez novo. Quem conheceu a história do Guilherme sabe o que ele dizer isso significa. Sabe ou não sabe, gente? E eu comecei a conviver com ele, eu vi um cara crente, restaurado, transformado, apaixonado por Jesus. Crente de verdade. Chorava na presença de Deus. E o Guilherme reconstruiu a sua vida. O mundo o acusava, o Guilherme. Teve vezes, nessa vez eu não estava presente, mas alguns outros amigos estavam numa pizzaria e um cara se levantou e foi para cobrir ele de pancada, xingando de tudo quanto é nome, e o pessoal levou ele para dentro do banheiro e ele ficou calmo e ele dizia: essa é a minha rotina, mas eu não vou viver escondido, estou em Cristo, sou nova criatura, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. E o Guilherme viveu, e o Guilherme foi crente, e o Guilherme deu testemunho. E o Guilherme abriu uma casa em Belo Horizonte para recuperação de moradores em situação de rua. 540 pessoas são registradas por terem sido restauradas naquela casa, o qual o Guilherme se dedicava a integralmente. Ei, obrigado. 540 pessoas são registradas naquela casa que o Guilherme se dedicou integralmente ao ministério. E como eu estava dizendo, o mundo acusava ele. Um poderoso canal de comunicação, como a Rede Globo, o acusava. E ele aguentava as pancadas. E ele não murmurava. E ele viveu um evangelho onde até mesmo muitos crentes diziam que ele não era crente. E ele não ficou louco. Ele não ficou louco. Ele ficou são psicologicamente. Eu acho que pouquíssimas pessoas suportariam a pressão que aquele cara viveu. Mas ele dizia: sou nova criatura. As coisas antigas passaram, isso que tudo se fez novo. A vida do Guilherme me ensinou muito sobre a sermos felizes com o nosso presente. Porque nós ainda podemos produzir, nós ainda podemos frutificar, quando o mundo e a nossa cabeça nos acusam. Basta que nós criamos na palavra do Senhor. E o Guilherme se casou com uma mulher de Deus.
uma menina abençoada. Ele teve uma vida. E há uns 4, 5 anos atrás, quando ele estava com 50 anos de idade, ele acordou um dia e não dormiu. Ele morreu naquele dia. Foi tomado, foi embora, morreu. Mas morreu em paz. Cumpriu o ministério, fez muitas coisas. Não quero, como eu disse, quero repetir, não quero aqui polemizar, defender ou acusar, mas quero aprender com a experiência. Existem na vida de todos nós momentos que não gostaríamos que tivessem sido como foram. Existem na vida de todos nós momentos que gostaríamos que durassem para sempre. É ou não é? Fases, ciclos e estações que desejaríamos que nunca acabassem. Mas essa não é a vida real. A vida real é que nós erramos. A vida real é que nós tropeçamos. Que nós pegamos o ônibus ou que nós perdemos o ônibus. A vida real é que nós somos lançados em direções que em dados momentos de reflexão nós gostaríamos de termos sido lançados em outras direções. Mas nós não podemos nos render às amarras da nossa história. Nós não podemos querer viver duas vidas. Nós não podemos viver presos no passado pelas coisas ruins ou pelas coisas boas. Nós devemos proclamar todos os dias: estou em Cristo, sou nova criatura, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Se você está entendendo, aplauda Jesus. Essa vida que você tem é a melhor vida que você poderia ter. Não fique preso lá. Avance. A vida se vive olhando para frente. O para-brisa é muito maior do que o retrovisor. Sabe por quê? Porque o sentido da vida é daqui para frente, não daqui para trás. Muitos dizem: já era para eu ter minha casa própria. Pode deixar isso aqui, tá bom? Já era para eu ter me formado. Já era para eu ter estabilidade financeira. Já estou tão velho. Já era para eu ter feito uma viagem para o exterior. Nunca saí do Brasil. Olha, meu primo, já era para eu ser como ele. Olha, minha prima, já era para ser como ela. Já era para eu ter casado, já era para eu ter filho. E nós criamos referenciais de coisas que já éramos para nós ser. A sua vida está em Cristo, amém? Você aceitou Jesus como seu Salvador, amém? Você está fazendo o melhor que você pode, amém? Então é para você ser exatamente quem você é. Quem te deu a referência de quem você tem que ser? Quem te disse que já era para você ter isso que você pensa que já era para você ter? Quem te convenceu disso? Nós criamos referências que são inverdades. Nós colocamos sobre nós um peso terrível. Nós achamos que a nossa vida é consequência de falta de oportunidades. Nós nos vitimizamos. E sabe o que isso nos gera? Só uma coisa: paralisia, amargura. Uma personalidade tóxica e ácida. Eu sou infeliz comigo mesmo. Automaticamente todo mundo que está ao meu redor vai sofrer com isso. Porque só vai sair amargura da minha vida. A minha vida vai ser uma enciclopédia de comparações. A vida de todos vai ser melhor do que a minha. Se você está em Cristo Jesus, você tem que confiar que Ele é competente para usar até mesmo as suas tragédias e te projetar para o melhor dEle, para a sua vida. Você precisa dizer Dá-genu, por ter condições de abrir os seus olhos. E quando você fica olhando para essas coisas, você desenvolve na sua vida um sentimento de ingratidão. E você passa a viver correndo atrás do prejuízo.
E essa não é a vida dos filhos de Deus. Porque a vida dos filhos de Deus não corre atrás. A vida dos filhos de Deus é perseguida pelas bênçãos. Porque os meus sinais seguirão aqueles que crerem. Deus só vai abençoar um coração grato. Mas Deus nos deu uma referência. E a referência que Ele nos deu não são as pessoas que nós achamos que já conquistaram aquilo que nós gostaríamos de ter conquistado. A referência que Ele nos deu é o próprio Cristo Jesus. Até que todos cheguemos à unidade da fé, Efésios 4:13, e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Esse é o objetivo da vida. Chegar à estatura de Cristo. Essa é a sua referência. A estatura de Cristo não é uma estatura monetária. A estatura de Cristo não é uma estatura de uma saúde física ideal para as pessoas, de uma aparência ideal, de uma conquista acadêmica, um diploma ideal. A estatura de Cristo é um coração segundo o coração de Deus. Claro, vamos clamar e lutar por vitórias em todas as áreas da nossa vida. Amém? Tudo é possível ao que crê. Amém? Eu não estou falando que Deus não tenha vitórias para nos dar, não me entenda mal. Eu estou falando que Deus não quer que nós fiquemos presos a nada, mas que nós estejamos felizes com Ele em qualquer situação. Pedro e João, passando na porta do templo, o pedinte pede eles esmola. E eles dão uma resposta para ele: não tenho nem ouro nem prata. Não estou parametrizado pela linha de vitória monetária dos seres humanos. Mas uma coisa eu tenho. Em nome de Cristo. Isso te dou, em nome de Cristo. Anda. Eles poderiam até ser derrotados para os ricos daquela época. Pedro e João, esses caras têm nada. Eles podiam não ter nada materialmente falando. Mas eles tinham tudo. Porque eles tinham o poder de Deus. E o poder de Deus te garante uma vida suprida das suas necessidades nessa terra. O pão não vai te faltar, a veste não vai te faltar, o teto sobre a sua cabeça não vai te faltar, nem para você, nem para seus filhos, nem para sua família. Fique em paz, Ele vai cuidar de você, mas Ele não quer que o seu coração esteja preso a essas coisas. Ele quer que você esteja em paz no alto da montanha ou no fundo do vale. Como Paulo e Silas naquela cadeia, à meia-noite, depois de apanhar, tomarem 3 sessões de 39 chibatadas, 117 chicotadas, estarem com as costas todas retalhadas, eles cantavam, não sei qual canção, mas se essa existisse, seria uma boa pedida. A Ele a glória. Lá na cadeia, será que você adora quando o seu carro dá defeito e você é obrigado a ir trabalhar de ônibus? Será que você adora quando perde o emprego e não sabe como vai ser o resultado do final do mês? Será que você adora quando aquela pessoa que você tinha tantas expectativas nela te decepciona ou te trai? Será que você adora quando as coisas não acontecem do jeito que você quer? Será que nesse momento a sua mente é catapultada para algum outro momento e você pensa, e se? Jesus está te dizendo hoje, a referência sou eu. Se você está aqui nesse culto hoje, é porque você deseja estar mais próximo de Jesus. Eu não sei quais foram os motivos que te fizeram um crente no Senhor Jesus. Eu não sei quais foram as páginas da sua história
que te fizeram reconhecê-lo como seu único e suficiente Salvador. Mas eu sei que se você o reconheceu, se você está aqui hoje, é porque você quer alcançar a referência do varão perfeito. Se você está aí sentado ouvindo essa mensagem, é porque você já largou o orgulho de falar, eu sei todas as respostas. Não, eu preciso delas e elas estão na palavra de Deus. E eu posso te afirmar com muita segurança, não importa quais foram os motivos que te trouxeram aqui, essa é a melhor estrada que você podia estar trilhando. Se você concorda com isso, aplauda o Senhor Jesus. Não queira ser quem você não é. Seja feliz com quem você é. Porque se você está em Cristo, e você está, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Escondido atrás das palavras de Paulo, que estão lá em Filipenses 4:13. Desculpa. É o 3, estava no certo. Irmãos, quanto a mim não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão. Está esse sentimento, escondido por trás dessa palavra, está o sentimento de satisfação com a sua vida hoje. Por isso ele diz, não julgo que já tenha alcançado. Não sou perfeito, não sou pleno, mas eu esqueço das coisas que para trás ficam e avanço para as que diante de mim estão. E no 14 ele completa, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Você só vai prosseguir para o alvo se você se libertar do ontem ruim ou do ontem bom. E se você fizer as pazes com você do hoje, a libertação de Jesus chegou para a sua vida nessa noite. A decisão depende de você. Ficar preso e amarrado em algo que não existe é uma cadeia terrível que Satanás quer nos prender, fazendo viver duas vidas em um instante. Esse título é uma inverdade. Ninguém vive duas vidas. Nós só vivemos uma vida. Mas nós podemos sofrer pela probabilidade de uma vida que não existe. Por isso, se esqueça das coisas que para trás ficam. Se perdoe pelos erros. Se arrependa por romantizar uma época que certamente não foi tão boa quanto você está construindo na sua mente hoje. Porque você só está construindo que o seu passado foi melhor do que o seu presente, porque você está sendo pressionado por realidades de hoje. Mas quando você se lembrar com honestidade do seu presente, você vai entender que lá tinha coisa ruim sim. E que se você tivesse continuado lá, você não estaria aqui. É ou não é, igreja? O povo de Israel reclamou, porque no Egito tinha cebolas, e esqueceram que eles eram escravos.
Mas eles ficaram presos lá, porque eles caíram na armadilha de Satanás. Haja como a referência de alguém, como o exemplo do Guilherme que eu dei, que tinha o mundo contra ele, mas alcançou paz, ao saber que se Deus é por nós, quem será contra nós? Se você está em Cristo, se Cristo está em você, é possível ser feliz hoje. Feche seus olhos. Leve seu pensamento a Deus.